Há 2 dias no meu calendário, este dia e aquele dia. Este é um podcast sobre vida cristã no cotidiano. Acredito que este dia foi feito para ser vivido e moldado pela esperança daquele dia, quando veremos nosso Criador face a face. Nesta jornada, entre este e aquele, vamos compartilhar conversas, leituras, histórias e o que mais vier. Vamos juntos, um dia de cada vez. Olá! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio desse podcast e o último episódio dessa série, dessa 4ª temporada. Todas as vezes que eu tenho iniciado essas gravações, essas conversas, eu tenho falado do quanto tem sido especial, do quanto foi preciosa essa ideia que eu pude concretizar, né, nesse segundo semestre de 2023, de convidar mulheres, amigas, pessoas que estão na minha vida de alguma forma, pra gente sentar e compartilhar de uma conversa dentro de um tema central que é Não Siga o Seu Coração. E a cada episódio a gente vem compartilhando sobre os desdobramentos desse tema, Não Siga o Seu Coração. E tem sido muito especial. E não diferente, hoje estou trazendo aqui 2 mulheres que são uma bênção pra mim. Eu já vou apresentá-las, mas se você, de repente, por causa delas até, né, chegou aqui nesse episódio, que é o 6º episódio dessa temporada, você pode voltar, né, lá no primeiro e caminhar até aqui pra, enfim, poder receber a bênção completa dessa temporada. E foi muito especial mesmo, assim. No primeiro episódio, nós falamos sobre esse tema central, Não Siga o Seu Coração, com a Valquíria e a Bianca. E foi muito especial, assim, quantos testemunhos, feedbacks, observações tivemos desse primeiro episódio. Foi demais. A Bianca já fazia parte, né, de outras temporadas. A Val foi, assim, uma estreante, se descobriu uma podcaster. E eu tô falando isso porque a Val ouve todos os episódios. Inclusive, vem me contar depois. Ouve esse episódio e faz observações e fala isso, e encoraja. Foi muito legal. A gente teve o segundo episódio em que falamos sobre a graça nos dias comuns, com a Camila, que também já é velha conhecida aqui desse podcast, mas trouxemos a Jéssica e também foi muito especial gravar com elas. Foi uma dupla muito legal. Compartilhamos sobre como a rotina, sobre como os dias comuns e essa luta do nosso coração, que muitas vezes oscila com as emoções, enfim. Falamos sobre isso, foi muito especial também. Tivemos um 3º episódio com Karina e Marcela. Foi sobre gratidão. Que episódio especial. Também recebi muitos testemunhos, muitas pessoas falando que se sentiram muito encorajadas, realinhadas no coração. Sobre a gratidão, sobre o contentamento. Tivemos aí muitos exemplos práticos nesse episódio. Foi uma experiência bem bacana também. Tivemos um 4º episódio, o sofrimento nunca é em vão, não é em vão. E esse episódio teve uma participação especial, porque a minha mãe gravou comigo. Então tá lá no 4º episódio sobre o sofrimento, ela gravou junto com a minha amiga Letícia, minha mãe Valquíria, também uma ouvinte assídua desse podcast, não poderia ser diferente, né, gente? Mãe tem que ouvir. Mãe tem que ouvir. Então, um beijo, mãe, obrigada por essa participação, um beijo, Lê, também. E aí tivemos um 5º episódio também muito especial. Foi o primeiro episódio que eu não gravei aqui na minha casa, no conforto onde estamos hoje. Fiz uma pequena viagem até Indaiatuba e até Itupeva e gravei com 2 amigas que eu ganhei, né, esse ano. Uma amiga, já testemunhei pra vocês que estão aqui, uma amiga do coração, né, que foi um presente de Deus na minha vida esse ano. Os mimos, Fri, de Deus na minha vida, assim, olha, ganhei a Larissa esse ano como um presente de Deus na minha vida. Que consolo, assim, que encontro. E aí ela me apresentou no dia da nossa gravação, a Raquel. No dia. Exato, e gravamos um tema sobre respostas inesperadas, sobre os nãos de Deus. Foi o 5º episódio. E hoje estamos aqui. Estamos aqui para falar e conversar com 2 amigas também, pessoas que estão na minha caminhada e da minha família. Estamos sem falo, estamos aqui em Bragança há 7 anos
E que bênção, né? Quantas pessoas, quantos irmãos, quantas famílias e amigas o Senhor tem acrescentado na minha vida. Então, eu posso dizer pessoalmente, né? E é muito especial estar aqui com vocês. Vou apresentar cada uma. E elas têm um ponto em comum pra mim, né? Quando eu fui formando as duplas, falei, vou colocar essas duas juntas. Porque são duas esposas de pastor. E especialmente esposas de pastor da igreja onde eu e minha família congregamos, servimos, muito felizes. É uma igreja que nos abençoou, nos abençoa muito, nos abraçou através de muitas pessoas, incluindo vocês, né? E aí temos desfrutado dessa companhia. Então, temos aqui hoje Patrícia Campos. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Não podia faltar. Sempre bom estar, né, com você. Eu estou com você nas outras temporadas, sim, mas como ouvinte. Sim, exato. Né? Então, fico lá passando roupa, escutando os episódios. Você também é uma ouvinte assídua, né? Só não posto todas as camisas que tem que passar, mas tá bom. A gente não passa todas as camisas, mas a gente ouve o episódio. Mas em 1h e pouco dá pra passar quase tudo. Dá pra passar bastante. Dá pra passar bastante. Mas é uma boa companhia. Então, sempre boa companhia. Você sempre fala isso. Você sempre foi uma encorajadora. É pra mim uma encorajadora, assim. Né, uma mulher de Tito 2 que sempre me abençoa muito, assim. Você me adotou e eu te adotei. Foi assim, né? Uma longa história de 7 anos, mas é uma história bonita, eu acho. Com certeza. Eu sou muito grata pela sua vida, pela inspiração. Eu também, pela sua. Pelos conselhos. Eu cresço bastante com você. E eu posso dizer o mesmo. Tem sido muito especial. E você é casada com o pastor da nossa igreja, o pastor José Campos. Sim. Há quantos anos casados? Esse ano completa quantos? 40. 40 anos de casados? Mês que vem completamos 40 anos. 40 anos. Uma bênção. Muito bom. Duas filhas. Eu não faria diferente. Não faria diferente? Não, escolheria de novo o mesmo eu caminho? Eu acho que sim. Eu não sei se ele me escolheria. Não, brincadeira, não. Tenho certeza que brincadeira. Não, graças a Deus. A gente fala isso muito, né? Como Deus nos uniu, né? É uma história bonita também, porque é uma coisa assim, né? Dois países diferentes, né? Vocês devem estar percebendo aí um pequeno sotaque. Agora já, quantos anos no Brasil? 36, quase 37. 37 anos no Brasil. É a americana mais brasileira que eu conheço. Brasileira, E você veio de onde, Patrícia? Meu estado é Texas. Houston, que é a minha cidade, né, onde nasci, cresci quase toda a minha vida, né? Até ir para o seminário, que era outra cidade, e é ali que eu conheci o meu marido. Que história linda. Uma história bonita. E aí abraçou a missão de vir para o Brasil. Na verdade, posso já falar? Pode, claro. Não, é uma pequena assim, porque eu acho até interessante, porque Deus já tinha colocado no meu coração esse chamado para missões. Sim. Então, quando eu o conheci, e ele falou, eu não pretendo ficar aqui nos Estados Unidos. Então, se essa é a sua ideia, então vamos parar por aqui, né? Mas Deus já tinha chamado, eu já tinha pensado assim, me rendido, na verdade, desse chamado. Não sabia para onde, mas eu sabia que seria para algum lugar no mundo, né? E aí não foi tão difícil aceitar esse convite dele de vir com ele para o Brasil, né? Então, terminamos os estudos, ele fez mais um curso, casamos, tivemos mais a primeira filha lá dos Estados Unidos. Ela tinha 9 meses quando nós mudamos para cá. Então, essa é a história. São 36 para 37 anos já. Muito bom. Bastante tempo. Graças a Deus por isso, né? Fomos abençoados por esse casamento, por essa união que hoje nos alcançou aqui. Adotamos bastante filhos, aí tá bom, né? Exato, muito bem. E você é uma mulher que ama a palavra, né? Sim. Gosta de estudar. Quero estar imerso na palavra. Exato. A gente acabou de ter esse curso, né? Isso, na nossa igreja. Palavra, mas é algo que Deus colocou realmente no meu coração. Como a gente conversou assim, aquilo que Deus tem colocado no seu coração sobre os vislumbres da graça no dia a dia, né? Da gente conseguir enxergar. E Deus tem colocado muito no meu coração esse desejo, né, de ensinar a palavra, né?
a disciplina, né? Sim. As disciplinas espirituais, mas especificamente o estudo da palavra. Sim, meditação na palavra, estudo da palavra. Então, a Patrícia mencionou aqui, recentemente ela deu um curso na nossa igreja para mulheres que se chama Imersas na Palavra. Título dado para a Lívia. A gente sentou um dia lá, fez um brainstorm, né? Pra tentar achar um título, e ela falando que ela pensava, eu falei assim, Patrícia, Imersas na Palavra, então. Aí eu falei, fechou. Foi muito legal. Muito legal compartilhar disso também. E aí tem os áudios, enfim, posso até colocar o link também na descrição do episódio pra todos ouvirem, né? As mulheres que quiserem ouvir, os homens também. Claro. Tá lá o material disposto no nosso site da igreja, no aplicativo, eu vou colocar isso também. Muito bem, uma esposa, uma mãe, uma avó de 2 netos também lindos, né? E é isso aí, hoje aqui conosco. E temos Priscila Guimarães. Né? Pri, esposa do pastor Fábio, da nossa igreja. Vocês são uma bênção. Amém. Sempre senti, assim, muito amor de vocês, assim, nos acolhendo. Vocês são muito preciosos para nós. Sou muito grata a Deus pela sua família. Amém, por isso. A Patrícia comentou que o início do namoro, do casamento, né? O pastor Gessé falando que, olha, se você pretende ficar aqui, lamento te dizer, mas a gente vai ter que ir para outro lugar. É interessante, né? Eu sou esposa do Fábio, tenho o Nicolas, temos, né, o Nicolas Sim. e o Caio, mas o início do nosso relacionamento também foi assim. Eu sou guarulhense, né? Morando ali nas redondezas do aeroporto de Cumbica, então tudo ali respira aeroporto. E eu cresci vendo as aeromoças todas lindas, belas, num salto maravilhosas, assim, eu falei, não, eu vou ser isso, eu vou crescer e vou ser isso aí. E aí eu já estava me buscando informação, né, de como que eu faria essa formação, já estava dando uma olhada lá por Congonhas, nas escolas, aí de repente vem o Fábio Guimarães, começa a rodear a minha pessoa, e eu me interesso, e ele falou, olha, vai ficar complicado, porque eu sendo um pastor e minha esposa voando pelo mundo, não combina, difícil, né? Não combina. Então você precisa fazer uma escolha. E eu louvo a Deus, porque eu creio que eu fiz a melhor escolha que poderia. Quando eu olho assim, o homem, o parceiro que eu tenho do meu lado, eu falo, nossa, Deus, é muita graça. E junto com ele, a gente receber 2 bênçãos assim, maravilhosas, que é o Nicolas e o Caio, eu olho a minha vida e falo, o Senhor é gracioso demais, eu não mereço tanto, mas eu recebo tudo que o Senhor dá pra mim, é maravilhoso. Ai, que bênção, saber, né, que o Senhor tem controle, soberano, rege a nossa história, viemos todas parar aqui em Bragança, até quando o Senhor quiser. Exatamente. Mas esses pontos de encontro, né, são tão preciosos, e a gente vê, assim, Deus usando a nossa família, Deus usando a nossa história, para abençoar outras pessoas, e essa conversa aqui é sobre isso hoje. É sobre a gente sentar mesmo e compartilhar o que nós temos aprendido com o Senhor nessa trajetória, né? Não só de agora, mas do que nos trouxe até aqui, né? De como o Senhor tem nos moldado, assim. Temos aí, eu e a Pri, a gente tá num ponto da vida um pouco parecido, né? Filhos com idades bem parecidas, idades próximas, eu e ela. A Patrícia já um ponto mais neto para adolescente. Exato, o Lourenço já tá aí pré-adolescente, igual a Alice, igual o Caio, né? Mesma idade. Mas temos esse ponto em comum, né? Que é Cristo, que é a palavra, que é a nossa convivência, que é esse discipulado que a gente tá vivendo e também na vida de outras mulheres experimentando dessa caminhada. E é isso, a gente conversa a partir desse ponto mesmo, como se a gente estivesse falando mesmo. A gente não sabe quem tá aí do outro lado. Essa é a verdade. Se alguém não vem falar assim, olha, eu vi, né, tal, a gente não sabe onde chega. Pode chegar lá no Oriente Médio. Pode ser. Eu costumo dizer para algumas mulheres, assim, como a sua querida, né, que veio de longe, os mimos do Senhor. Eu comento com algumas pessoas assim que quer um laço mais precioso que nos une do que o amor de Jesus. Não tem. Então, cada uma vem de um canto, uma história, tantas vivências diferentes, que nem, né? Texas, São Paulo, Guarulhos.
E de repente a gente está aqui em Bragança e quem nos uniu é o Senhor Jesus. Quer laço mais precioso que esse? Não tem. E é o que nos une para sempre, né? E é sobre isso que a gente, de certa forma, vai falar hoje, porque nós temos o mesmo destino. E isso é maravilhoso, né? Porque a gente pode vir de pontos diferentes da vida, a gente pode estar passando por circunstâncias diferentes, assim como quem está nos ouvindo. Mas uma vez que nós estamos em Cristo, nós estamos na mesma peregrinação e estamos caminhando para o mesmo destino. Exatamente. Amém por isso, né? E a nossa conversa de hoje vai girar em torno dessa definição do nosso futuro. Que não é uma definição de um futuro amanhã ou daqui a uns anos, de planos que nós fazemos, são lícitos, mas para essa terra a gente não sabe, a gente confia no Senhor e entrega as nossas vidas na mão de Deus. Mas quando nós olhamos para a palavra, nós sabemos que nós temos um destino final. Nós sabemos que nós temos um lar de verdade, né? Eu costumo falar, a vida de verdade vai começar. Exatamente. O mundo real, né? Exato. Uma vez eu vi um pregador, ele falando que existem 2 mundos. Este que nós vivemos, que ele é um mundo de brinquedo, mas que existe um mundo real. E esse mundo é só na eternidade. E está reservado para aqueles que são chamados. Amém. A vida cristã é sobre isso, né? É sobre uma esperança além daqui, né? Tudo que a gente vive, a gente tem sido tem sido pregado aos domingos da nossa igreja sobre Hebreus, né? Sobre a carta aos Hebreus. E o nosso pastor sempre, que é o esposo aqui da Patrícia, sempre nos lembra, né, que tudo aquilo que nós vemos, toda a história do povo de Israel, a história da igreja, são sombras, né? São apontamentos, são sinais que apontam para o definitivo, para o concreto, para o real. Então, nós vivemos nesse anseio, né? E a nossa conversa de hoje vai ser sobre o quanto esse anseio que está colocado em algo que é concreto, é uma promessa que a gente não torce para ver se vai acontecer. É fato. Já está consumado, né? Pode ser hoje. Entre este dia e aquele dia pode ser hoje. Às vezes a gente fala aquele dia, mas esse dia como se fosse muito longe. Pode ser hoje, né? E aí o quanto esse anseio e essa esperança certa molda a nossa visão, molda o nosso caminhar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, enquanto ainda estamos nesse mundo caído, enquanto ainda estamos lidando com um coração que é enganoso, né? Nós estamos livres da condenação do pecado, mas não da presença do pecado. Então ainda estamos nesse processo de santificação, de transformação de dentro para fora. Ele um dia será definitivo também, né? Pronto, acabou. Como diz Paulo lá em Filipenses, né? Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês vai concretizar isso até o dia de Jesus Cristo. É esse dia que a gente está falando. Então, enquanto estamos aqui e vivemos situações comuns, ordinárias, que nos desafiam, e também circunstâncias extraordinárias, né? Que podem ser aí tantas notícias, enfermidades, lutas, né, de diversos tipos. A gente falou isso em outros episódios também, mas como ter essa certeza? O meu lar não é aqui. O meu lugar está preparado. A minha esperança é certa. Haverá um dia em que, de fato, o Apocalipse vai se cumprir no que diz: não haverá mais dor, não haverá mais tristeza. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Que glorioso! Quanto essa esperança molda a nossa vida. E aí, é nesse sentido, né? De um coração que sofre com emoções que variam, né? Que sofre, né? Uma vez que a gente está em Cristo, a gente está falando a partir da vida cristã, né? Porque a gente luta com tantas fraquezas e tentações, né? No nosso dia, no nosso cotidiano. Há tantas reações emocionais, né? A ira, a amargura, tristeza. Reações emocionais que podem ser, sim, lícitas, que glorificam a Deus, outras revelam o nosso coração pecador.
Mas é desse ponto que a gente vai partir. E a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, diante disso, né, diante dessa introdução, desse pano de fundo, é sobre essa vida terrena, né? A gente desfruta de muitas bênçãos também aqui, né? Muitas coisas que nos são preciosas ao coração. A gente falou aqui, apresentamos o quê? Nossa família, por exemplo. Amigos, né? Também falamos disso aqui. Igreja, como a igreja é nossa família da fé, nos acolhe. Bens que nós conquistamos, alegrias, né? E como é real, nós corremos sempre o risco de nos apegarmos a essas alegrias, a essas bênçãos, como um motivo da nossa satisfação, da nossa alegria final, como se elas fossem um fim em si mesmo. Muitas vezes nós sabemos que elas não são um fim em si mesmo, mas a gente cai no engano de nos apegarmos a elas como se delas dependesse a nossa vida. Então nosso coração tem essa tendência, né, até mesmo de criar ídolos, fazer de coisas lícitas ídolos, né, que nós achamos que nós não podemos perder, mas nós podemos. Vocês, como vocês têm lidado? Como vocês têm lidado com isso, assim, no dia a dia de vocês, na vida de vocês? Como vocês têm equilibrado essa vida entre desfrutar de coisas boas, não rejeitá-las, não ter aquele ponto extremo, né, de falar assim, não, isso não é Deus, então eu não vou amar, não vou desfrutar. Mas não caindo também no extremo de tornar ídolo aquilo que Deus deu como bênção pra gente desfrutar e glorificá-lo. Como tem sido essa vivência no coração de vocês na vida cristã? Pode falar, Felipe. Eu tô vendo que ela tem um desejo assim de responder essa pergunta. Muito tô bem. Clamando, né, pra responder. Tá clamando. Nossa. Ai, olha, não é algo fácil. Sim. De se exercitar todos os dias. É uma luta, né? O nosso coração, ele é de fato um berço de ídolos. E quando a gente olha para tudo que nos cerca, né? Principalmente aquilo que a gente entende como algo bom, por exemplo, nosso casamento, a gestação dos nossos filhos, a celebração da vida de um parente querido que você tanto clamou diante do Senhor por salvação e de repente ele vem a ter vida em Jesus. Todas essas coisas, elas são muito preciosas e elas estão, como é que eu posso dizer, como se fosse num campo palpável. Sim. Né? Então, assim, é muito fácil a gente se apegar a essas coisas. Muito. E tantas outras coisas, né, que a gente pode olhar e falar, é vislumbre da graça do Senhor, certamente. Porque se a gente for observar o todo da nossa vida e do mundo e tendo esses momentos pontuais, a gente fala assim, só o Senhor para nos permitir viver isso. E aí, pelo fato da gente ter essas coisas que diante dos nossos olhos são palpáveis, diante dos nossos ouvidos é fácil ouvir o som, essas vozes, elas acabam muitas das vezes sendo muito mais altas do que a voz do Senhor, que é mansa, que é serena, que é suave. Então, elas gritam com tanta intensidade que elas abafam essa voz do Senhor todos os dias em que, quando Ele desperta a gente ali na cama, Ele fala, ei, vamos caminhar esse dia juntos? E aí você levanta da sua cama, aí você tem aquele monte de coisas para fazer e muitas das vezes você fala, Senhor, segura só um pouquinho, que eu já venho. Então, assim, eu digo por mim, é uma luta diária, viu? Mas em um dos momentos agora, eu tive recentemente com o Senhor um tempo de devocional, eu falei, Senhor, como é precioso esse tempo contigo. Como que eu posso abrir mão dessa coisa tão gostosa, tão prazerosa, esse calor que preenche o meu coração por um tempo diante de uma tela de celular, por exemplo, sabe? Então, assim, é uma luta muito grande. E muitas das vezes, assim, eu acabo me entregando a ela. Me entrego a essas coisas. É uma falha grande minha. Eu tenho que buscar o Senhor. O Senhor me chama. Nossa. O Senhor me chama todos os dias e eu vou falar pro Senhor
o Criador dos céus e da terra, espera um pouquinho que eu vou resolver X coisa, eu já volto. É complicado. mas tem dias que são vitoriosos. Tem dias que logo cedo abri os meus olhos, eu tenho buscado ter esse costume, sabe? Despertei, eu falo, Senhor, obrigado. O Senhor me chamou mais uma vez. Não sei o que eu viverei esse dia, mas sei que os teus planos são perfeitos. Tá nas tuas mãos. E aí o dia passa, quando eu vou me deitar, eu falo, uau, Senhor, que dia incrível nós vivemos hoje. Mas tem aqueles que eu vou dormir com o coração pesado, falo, oh Deus, tem misericórdia de mim. Vivi como se fosse eu mesma, dependendo de mim mesma. É, isso mesmo. Mas interessante que você falou, né? Porque assim, é claro que tem muitas respostas sobre isso, a gente quer ouvir a Patrícia também. Mas interessante, assim, eu tenho falado isso, a gente precisa voltar àquilo que é fundamental. E antes mesmo da gente, de repente, avaliar o nosso coração e falar assim, olha, eu tô amando outras coisas, ou valorizando demais aquilo que Deus me deu, em lugar, inclusive, dele, isso começa bem antes, né? Começa de uma decisão de colocar o Senhor no lugar que ele realmente tem já na nossa vida, que é de uma dependência, né, Pri? Sim. Essa devoção vem de e é uma possibilidade que a gente tem todos os dias de recentralizar o nosso coração, né, no Senhor, né? E são coisas tão simples, de você abrir os olhos, de você trazer a memória, de você fazer escolhas intencionais, que muitas vezes não são nosso hábito, nossa vontade. Talvez seja ali pegar o celular, talvez seja já correr fazer as coisas, mas parar, né, e trazer à memória quem está de fato na nossa companhia e de quem nós somos dependentes, é bem antes, né, de você abraçar a dependência de um ídolo no seu coração, é lembrar o seu coração de fato de quem você depende, né? Lembrar que o Senhor, Ele é primeiro, né? Isso, muito bom. Ele é central. E você, Patrícia, como tem lidado com esse coração que tende a amar demais aquilo que está aqui? As coisas. É muito interessante porque é uma disciplina. Eu gostaria de dizer que conquistei essa disciplina, mas não é verdade, né? Acho que é uma coisa que a gente tem que lidar sempre, né? Se hoje não é a família, amanhã poderia ser outra coisa, pode ser a minha saúde. Eu acho que às vezes vocês têm falado muito sobre ídolos do coração também, mas muitas vezes são situações que a gente não imagina que aquilo é um ídolo no nosso coração, até a gente soltar aquela frase, mas eu não posso ficar assim. Ou se isso acontecer, se uma coisa acontecer com meu marido, se alguma coisa acontecer com os meus filhos, ou com o meu lar, o meu trabalho, se o meu marido perder o trabalho, como que vai, né? Como que nós vamos fazer? Então essa ansiedade, né, constante na nossa vida, porque o inimigo quer que a gente tenha essa ansiedade, ele não quer que a gente tenha esse descanso no Senhor. E lidar com a ansiedade, eu acho que é aquilo que é só lidando com ela de uma forma assim, através da palavra, né? Encher as nossas mentes com a palavra. Parece uma resposta simples, mas não é, né? Quando a gente está fazendo esse curso agora, eu até coloquei para as mulheres na classe sobre uma estatística que foi feito recentemente em relação cristãos, quantas vezes por semana que elas leem a palavra. Sim, foi. E eu acho que, não estou lembrando exatamente, mas assim, 60%, 70% das pessoas que se dizem cristão, que vão na igreja, mas leem a palavra uma vez na semana. E provavelmente aquela uma vez na semana é quando elas vão para a igreja. Mas de segunda, terça, quarta, quinta, deixa aquilo de lado. E é fácil acordar cedo e depois, quando você vê, tem coisas que acontecem que você não estava preparado para aquele dia. Criança ficou doente, agora como que você vai fazer? Então, isso é constante na nossa vida. Mas a gente aprender a respirar naquele momento, né? Isso é a disciplina. Não é uma coisa assim que vem assim, hoje eu acordei para o resto da minha vida, não tenho mais ídolos. Não, elas estão sempre ali, né? Eu não vou ter mais ansiedade.
O senhor leva, já tá perfeito. Aí é perfeito, estar na presença dele, né? Mas é muito engraçado que eu estava pensando aqui na minha mãe, agora com 91 anos. Sim. E você fala, tá bom, ela já aprendeu, né? Não deve ter mais ídolo no coração dela. E toda vez que eu converso com ela, ela fala assim, se eu só tivesse o meu carro ainda, esse carro é o ídolo no coração dela, né? Eu falo, mãe, mas já pensou você pegar e depois alguém bater em você, você bater em alguém? Então você percebe que é algo que a gente queria que não tivesse que lidar, né? Mas sempre temos alguma coisa e Deus vai apontando nas nossas vidas. Sim. Mas o fato da gente, como posso dizer, desprezar o tempo com o Senhor também. Sim. E até nesse curso lancei o desafio, né? Foi meio assim, do nada, né? Por que a gente não faz um desafio de 60 dias, né? De ler a palavra? E algumas pessoas realmente adotaram esse desafio. E no final do curso nós tivemos alguns testemunhos de pessoas que não tinham percebido quão distante elas estavam do Senhor, porque elas estavam distantes da palavra. Olha só. Então isso foi chocante para elas, né? Elas não tinham percebido, né? E como foi nessa disciplina de estar diariamente na palavra de Deus, e não é o impacto disso, né? O impacto em toda a vida, na família, no trabalho, de repente tem ânimo para fazer as coisas de casa, dona de casa, e de repente você, não, mas o meu propósito não tem nada a ver com essa casa, mas meu propósito tem a ver com o Senhor, né? Mudar o nosso foco, né? Então, aquilo que você falou, assim, se a gente entrega, né, os imprevistos do dia, né, aquilo que a gente estava, e não vê aquilo como uma inconveniência, que eu sei por muito tempo, olhava para aquilo e falava assim, mas é muito inconveniente isso, né? Isso não estava no calendário, não estava escrito aqui, como que eu faço, né? E reclamava pro Senhor, falando, o Senhor não tá vendo que tinha tudo isso planejado e de repente veio uma coisa e agora eu vou ter que lidar com isso. Aí a ansiedade vai aumentando. Então, é a disciplina da nossa mente, na verdade. É renovar da nossa mente bem somente com a palavra de Deus, né? E é interessante, vocês duas trouxeram facetas diferentes de uma mesma resposta. Né? Que, na verdade, se a gente deixa o nosso coração vagueando, eles certamente vai cair em falsas seguranças, né? Inclusive nossa autossuficiência, né? De, por exemplo, vivermos o nosso dia sem declarar e levar o nosso coração nessa disciplina da dependência, né? Eu achei interessante você falar assim, porque às vezes a gente, para algumas pessoas, pode ser mais fácil, assim, tem gente que ama ser disciplinado. E talvez lide até com uma luta com emoções de ser... Mas a disciplina pode ser um ídolo do coração também. Pode. Né? Porque olha como eu sou disciplinada. Sim, exatamente. Né? Então a gente sempre vislumbra, né, todos esses extremos. Mas a verdade é que, de fato, a disciplina, é o que eu ia dizer, que eu peguei do que você disse, é algo pelo qual a gente luta sabe? Não envolve, assim, espontaneidade ou, assim, enfim, passividade, eu gosto de dizer, né? É uma decisão, né? E eu tenho aprendido, é uma coisa que eu tenho repetido, e talvez nesse podcast eu já tenha falado muitas vezes, vocês que lutem, porque eu vou repetir. Eu aprendi, na prática mesmo, que perseverar não é nunca errar. Não é nunca falhar. Até porque o nunca pra nós não cabe. Né? A gente não tem esse poder de nunca. Somente Deus é infinito ao ponto de dizer nunca. Né? Então, fatalmente nós vamos falhar. Fatalmente haverão dias que a gente vai falar, poxa, como você falou, né, Pri? Há dias vitoriosos e há dias que não. Mas muitas vezes eu vejo que a gente tem essa tendência de cair nos extremos, né? Então, ou a gente larga a mão de tudo, ou a gente abraça algo como se fosse um fim em si mesmo. Então, assim, se eu fizer isso todos os dias, eu vou resolver a minha vida. Em ambas as extremidades tem um perigo. Tem um perigo e a gente perde o propósito, a motivação real. Exatamente. Então, assim, tenho entendido isso, porque muitas vezes na minha vida, isso não é raro, porque eu não me considero uma pessoa super disciplinada, eu tenho aprendido o valor da disciplina com o amadurecimento da vida.
né? Porque a gente olha e fala, a gente às vezes olha para pessoas disciplinadas e que tem hábitos e fala assim, ai, mas meu Deus, que vida chata. Não, mas a gente pensa quando a gente é mais jovem, sabe? Tipo assim, ai, que coisa chata, o negócio é ser espontâneo. Mas quando a gente vai envelhecendo, a gente vai vendo o valor da estabilidade, da disciplina, da rotina, dos hábitos, né? Gostaria de ter valorizado isso mais cedo, sabe? Talvez alguém que esteja ouvindo seja mais nova que nós aqui. Fica um encorajamento, certo? Todas concordam? Sim, claro. Veja na disciplina algo do Senhor, né? Com equilíbrio. Mas aí, descobri isso, que a perseverança a falha não precisa me lançar, sabe? Nessa reviravolta de emoções, mas a misericórdia do Senhor todos os dias pra gente recomeçar. Recomece. Volte pro ponto onde você caiu. Não deu hoje, amanhã vai. E de repente a gente começa a perceber que isso também traz um amadurecimento no nosso coração. No sentido de falar assim, opa, minhas emoções hoje não estão colaborando, mas eu sei pra onde ir. Né? Eu sei pra onde ir. Mesmo que a gente precise se corrigir no meio do dia, no meio da manhã, no meio da tarde, no meio da noite, ou na hora de dormir, né? Então, o valor, né, de termos um Salvador que é Hebreus vai falar, né? Não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Então, que bênção, né? A gente poder, enfim, ver até às vezes essas lutas com ídolos no nosso coração, com coisas que estão desalinhadas. E a gente pode correr para Jesus. Senhor, me ajuda a ordenar. Me ajude. Mas é interessante o que você falou agora sobre a questão da maturidade da vida. É verdade, né? Quando a gente somos mais novas, assim, a gente vive com uma intensidade as coisas e muitas das vezes sem refletir sobre como agir diante dessas coisas, né? E esses dias eu dirigindo, aí parei no farol. Gente, farol são os melhores... Não digo que os melhores momentos, mas um dos momentos que eu fico conversando com o Senhor. E eu falei, Senhor, diante de uma situação que tinha acontecido naquele dia, eu falei, meu Deus, como seria precioso se eu já tivesse essa maturidade que eu tenho hoje contigo há uns 10, 15 anos atrás. Sim. Eu não teria feito muitas coisas e hoje eu não estaria colhendo esses resultados, né? E aí entra o que eu comentei recentemente sobre a questão do melhor laço que nos une é Jesus. E Jesus nos deixou também algo precioso, que é a igreja dele, né? Eu sou, assim, muito abençoada pela caminhada com algumas mulheres que estão à minha frente. Sim. Porque elas me ensinam a amar Jesus. Elas me ensinam diante da minha loucura do dia, das coisas que eu tenho que dar conta ainda, de ter filhos entre kids e adolescentes, né? A gente às vezes se perde nisso e elas falam, calma, o Senhor está no controle, busca direcionamento do Senhor. Olha, eu já vivi essa situação e o meu resultado foi tal coisa. Busca o Senhor para que o seu resultado seja diferente. Aí você para, opa, peraí, realmente, nós precisamos buscar o Senhor porque é Ele que norteia. Ele que fala, olha, tá lá na frente, é só seguir em frente. Eu tô te indicando, eu tô te encaminhando, mas eu também tô te segurando. Eu estou te sustentando. Amém. Não se esqueça disso. Então, assim, eu achei interessante essa colocação que você falou da maturidade. Eu fiquei refletindo mesmo. Tanto que é bíblico, né? Assim, quanto a gente deve desfrutar mesmo, né? Na realidade da igreja. Essa diversidade, né? De pontos em que cada um tá da vida, cada mulher está da vida, e desfrutar mesmo, né? De ter um coração ensinável, ouvidos dispostos a ouvir conselhos que vão confrontar nosso coração, não é? Mas que se forem acolhidos como sabedoria de Deus mesmo, vinda sobre nós, né? Pode tanto fazer no nosso coração, né? Tanto nos ensinar. Encorajamento isso, Pri. E a nossa caminhada na direção do céu passa por isso também, né? A gente silenciar esse monte de vozes que gritam e ouvir os instrumentos do Senhor que está à nossa volta, que são mulheres que já viveram, que já passaram por situações e tem tanto a nos ensinar. Elas querem tanto falar, mas tem tão poucos ouvidos para desejar ouvi-las.
Uma vez uma senhora mesmo comentou comigo, eu tenho tanto para falar, eu tenho vontade de juntar um monte de mulheres novas e falar, olha, a vida é assim, 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 se prepare, se prepare com Jesus. Eu falei, nossa, que máximo. Mas é a graça, né? Deus sabe que nós precisamos viver a vida para chegar nessa maturidade. Claro, acho que todo mundo olha para trás e fala assim, puxa vida, queria ter tido a maturidade que eu tenho hoje, né? Talvez não teria feito, tomado decisões. Sempre há essa avaliação, olho para as pessoas disciplinando os filhos e eu falo, Senhor, queria ter tido paciência que aquela pessoa teve com seus filhos, eu não tive, né? Ou queria ter agido de forma diferente com meu marido, né? E não é por falta de exemplos também. É por falta de maturidade. Então, a maturidade cresce em cima da maturidade, né? Então, é um passo de cada vez. Né? Não adianta pular etapas. Às vezes são passos mais largos, às vezes são passos pequenos, a gente vai para frente, volta, vai para trás. Mas assim, o que me conforta sempre é que o Senhor é o Senhor da graça. Exato. Ele não espera de mim perfeição, que eu luto muito com esse perfeccionismo, tudo tem que ser, o Jessé falou, seu toque, tá? Que tudo tem que ser, né? Perfeitinho, assim, mas é o jeito, mas assim, lembrando que não tem que ser perfeito, né? A única coisa que é perfeito é Deus, mas por que nós queremos a perfeição? Porque nós temos um Deus perfeito. Ele é o nosso padrão. Então, mas nós nos julgamos porque nós não chegamos ainda lá, mas assim, nós temos a quem olhar, né? Então, quando nós nos damos o nosso melhor para a nossa família, eu acho, nós como cristãos, é porque nós temos esse padrão. Nós temos um padrão de perfeição. Amor perfeito. Né? Perdão perfeito. Eu falei, Senhor, não tenho esse perdão ainda, né, no meu coração. Mas Ele vem, Ele fala assim, mas eu tenho. Eu tenho. Então aí nós vamos crescendo, né, aos poucos, né. Mas assim, volta a falar assim, eu vejo assim, nesses anos de ministério, a gente vê muitas vezes assim, pessoas entrando na igreja, se convertendo, se batizando, e tem grupos e tem grupos, e tem aquelas pessoas que entram na igreja e logo parece que eles já são convertidos assim, 10 anos, né? E tem outros que estão na igreja 20 anos e parece que 1 mês, 2 meses que eles estão, não cresceram, não amadureceram. Mas o que eu tenho visto, assim, essa é a minha conclusão. As pessoas que entram são discipulados e elas têm base bíblica e procuram na palavra de Deus, elas vão ter a maturidade. Né? Até porque esse precisa ser uma evidência, um anseio, né, por maturidade. E a gente não está falando aqui apenas de maturidade cronológica, a gente está falando de maturidade espiritual. Então, assim, a gente pode ser muito jovem e ansiar por essa maturidade, que nada mais é realmente de ter um coração disposto a ser moldado pelo Senhor. Né? E a verdade é que quanto mais nós nos deixamos mesmo sermos moldadas, né, a gente realmente amadurece o nosso conhecimento de Jesus e sem tirar aquilo que vocês falaram, que é fundamental. Palavra, devoção, um relacionamento genuíno com Jesus que envolve a igreja, que envolve ser discipulada, disciplinada, encorajada, ensinada, tanto, né? É uma riqueza que muitas vezes a gente negligencia, porque julgamos simples demais. E você falou sobre Mulher de Tito 2, né? E a gente sempre fala isso. Né? Sobre os relacionamentos intencionais, né? Claro que nós aprendemos com pessoas porque a gente tem assim um contato com a pessoa e a gente observe a pessoa. Mas nós temos outros relacionamentos que são intencionais. Que eu vou procurar uma pessoa, né? E mesmo assim, na minha idade, tem senhoras mais velhas que eu posso, né? Sim, com certeza. Procurar elas também para a minha caminhada com o Senhor. E não somente assim na parte espiritual, mas no dia a dia. Agora que elas estão, desculpa, eu entrando na terceira idade, né? Pessoas que já estão, como que elas lidaram com certas situações. Procurar essas mulheres para uma experiência de vida, como que elas lidaram com solidão, com os filhos saindo de casa, a família que mudou para outro lugar e agora está sozinha, né? E a gente vê assim, como a igreja vem e supre
a necessidade, aquilo Sem que você dúvidas. falou no início, né? Somos família, né? Exato. Então o Senhor supre essa necessidade. Eu estou longe da minha família. Isso. Os meus parentes, mas eu não estou longe da minha família no Senhor. Fé. E quando Exato. a gente percebe que essa vida aqui não é a minha vida eterna, né? Que Deus está me preparando, é porque eu amo a minha família, tenho saudade da minha família, mas Deus me deu uma família maior, com uma responsabilidade. A minha responsabilidade agora é com essa família aqui, Sim, né? sim. Então, cuidar daqueles que são mais novos, né? Sim. Cuidar daquelas que estão buscando, né? Conhecimento, buscando Essa maturidade, né? Isso. Então, podendo ajudar Ser um ao intencional, outro, uns isso. aos outros, né? Isso, uns aos outros. Envolve muita intencionalidade. Muito. Ainda mais o tempo que a gente vive hoje, né? Que é tão... Agendas tão autocentradas, tempo que é tão pequeno para tudo, né? Então a gente encaixar isso é um desafio, mas não é, a gente não pode se conformar porque é um desafio para todo mundo, então isso dita a normalidade. A Igreja de Jesus é subversiva nesse sentido, né? Quebra paradigmas, então a gente precisa andar no ritmo do reino de Deus e não no ritmo do mundo, né? Não é fácil. A nossa agenda gira em torno de coisas, de prioridades, mas elas precisam envolver essa intencionalidade. E vejam como a nossa conversa vai sendo guiada. Veja. E até nesse sentido, né, você tocou um pouco no que nós vamos agora para a segunda pergunta, sobre perfeição. E eu costumo dizer que eu tenho amigas que eu não conheci, né, e que eu vou conhecer um dia. Sim. Uma delas é a Edith Schaefer. Eu gosto muito da história, você sabe, né, Patrícia? Dos Schaefer, do ministério que eles desenvolveram. O Abri fala muito sobre o cotidiano, sobre hospitalidade, sobre a resposta que o Evangelho traz para todos os desafios em todas as gerações e filosofias, enfim, que a gente enfrenta. Vale muito a pena entender, né, o que eles lidaram. Mas, enfim, Edith tinha uma frase que eu guardo comigo. Sempre, nos livros que você vai ler dela, essa frase sempre aparece. Era meio que um lema da vida, né? E ela diz assim: se deste lado da eternidade insistirmos em perfeição ou nada, fatalmente ficaremos com nada. Se insistirmos em perfeição ou nada, ficaremos com nada. Como nós podemos lidar, então, com o coração alinhado no Evangelho, com essa realidade que é imperfeita aqui? Nós não temos o perfeito ainda. Como que a gente lida com isso, né? A gente anseia pela perfeição, ela virá, mas ainda não é. Ainda não. Ainda não. Já e ainda não. não. Como que vocês lutam com isso, com o perfeccionismo? Você já deu um sinalzinho, Já né, deu Patrícia? um toque, eu dou um toque. Mas como que vocês lidam com isso, assim, alinhadas no Evangelho? Com as expectativas no lugar certo, né? Mas é muito engraçado que eu nunca tive essa impressão sobre a minha pessoa. Eu não me achava pessoa perfeccionista. Tá. Até um dia a professora de piano que falou para mim: seu problema, você sabe por que você não vai para frente? Eu falei: não, ela não sei mesmo. Ela falou: não, porque você é muito perfeccionista. Olha só. E você não consegue tocar tudo, porque tudo você quer voltar para o erro. Tá. E quando ela falou isso para mim, eu falei: tá bom, né? Eu pensei meio chato, né? O que ela falou para mim, porque você não vai para frente. Ela não estava dizendo que eu não vou para frente, Sim. que não tinha essa possibilidade. Mas essa ideia do perfeccionismo estava me segurando. E aí eu comecei a pensar sobre isso na minha vida toda. Tá. Por que às vezes eu não... Eu almejava um projeto, mas eu nem começava o projeto. Tá. Porque estava com medo de errar. Sim. Então isso realmente, assim, na minha vida paralisou. Pessoal, paralisou em muitos momentos. Tá. Mas quando aquela professora falou isso para mim, eu percebi que eu realmente precisava lidar com esse perfeccionismo na minha vida. Sim. Porque nada vai ser perfeito. Né? Exato. Sempre vai ter alguma coisa errada. Eu sempre vou... inacabado. Eu estava escutando
Nancy DeMoss, né? Viva os Nossos Corações em português, mas em inglês eu estava escutando. Eu gosto muito do podcast dela, dos estudos. É muito bom. E ela mesma estava falando assim, ela é aquela pessoa assim que ela abre o livro e ela acha os erros. Tá. Ela falou, gente, isso não é legal. Eu falei, sou eu. Não é legal assim, porque quando eu tô lendo um livro pela primeira vez, eu tô lá circulando, olha como é que, né, todos, não, mas o erro, né? Como que fala? Gráfico assim, tudo assim. Não, eles erraram aqui, juntaram a palavra aqui. Não, aí eu falei, gente, eu não queria ser assim. E ela falou, gente, isso não é legal, né? E eu pensei, esse sou eu, né? Então são coisas que você... Muitas vezes eu luto com o fato de ser muito crítico. Tá. Mas esse é o problema do perfeccionista. Sim. Porque a gente quer que tudo seja perfeito e não existe perfeição. Então, isso para mim é uma luta diária, né? Tá. Quero que a minha casa seja perfeita, que né, você vai hospedar as pessoas, você quer que tudo seja perfeito, né? A mesa posta tem que ser a mesa perfeita, né? O jantar perfeito, o brownie perfeito, né? A Pri sempre fala que eu tô sempre tentando... Eu falei, esse brownie nunca fica perfeito, todos, né? Que ela queima, fica perfeito. Mas eu mandei pra ela essa semana, eu fui na casa dela e falei, esse brownie tá perfeito, tá próximo, a perfeição, tá muito bom. Mas assim, é uma luta, né? Mas eu vejo, isso é um problema espiritual. Sim, né? sim. Porque a gente acaba tendo vendo falha em tudo. Sim. E isso é muito ruim. Um né? nível de exigência que é irreal, né? E você sente... Isso pode ser nos filhos. Sim, e você acaba... Você citou, né? Vai receber uma visita, vai receber alguém... Você acaba não desfrutando das pessoas, porque você coloca a perfeição das coisas acima, né? É muito engraçado. Você falou daí da Ida Schaefer. Como que chama o livro em português? Esse da tapeceira? Sim, tem o tapeceiro ainda não está traduzido para português. Não. É uma pena. Você já leu ele em inglês? Sério? E isso faz muito... Foi um dos primeiros livros assim, em relação ao ministério. Tá, né, sim, que maravilhoso. E foi maravilhoso esse livro e moldou muito assim o meu coração. Sim. De ver como eles receberam tantas pessoas na casa deles, e jovens que eles nem conheciam, os filhos traziam para o final, foi assim que começou, né? O Labrim, os filhos trazendo os amigos, né? Que tinha perguntas, então vai conversar com meu pai, que eu acho que ele tem a resposta. Exato. E aí ela foi abrindo a casa para esses jovens, então isso influenciou muito a minha vida em relação à hospitalidade. Sim. Esse outro livro que eu não lembro sobre a hospitalidade, mas que foram 2 livros muito importantes na minha vida, porque eu esperava assim a perfeição, que a minha casa... Não, como que vai receber pessoas hoje? Porque a casa está... Né? E eu lembro que eu até, quando as meninas eram pequenas, eu até falava às vezes assim, eu entendi que estava tudo errado, porque não era um prazer para elas receberem visita. Sim, porque era estressante. Era estressante, porque a casa tem que estar em ordem, porque agora tem que guardar os brinquedos, e a sala tem que estar perfeita, e a cozinha tem que estar perfeita, e a cama tem que... Eu falo, mãe, ninguém vai lá no meu quarto. Não, mas tem que arrumar a cama. Vai que alguém entra lá e vê que a casa... A cama não está arrumada, vamos fechar todas as pontas, vamos amarrar todas as pontas. Então foi assim, mas eu fui entendendo... Quando eu vou na casa das pessoas, eu não estou procurando a perfeição. A hospitalidade cristã não é de ir na casa dos outros e julgar o prato, julgar a mesa, julgar a casa. É estar junto, né? Então, eu tinha que lidar muito com isso no meu coração. Mas, graças a Deus, acho que é uma coisa que eu venci. Sim, que bênção, com então, certeza. acho que, mas muito difícil. Sim, foi uma luta muito grande. Luta. Assim, não vou dizer que eu venci totalmente, porque ainda respiro fundo assim quando vai receber, porque eu quero sabe que as coisas... lutar, sabe como mas, lutar. assim, eu já entendo também que as coisas não vão ser perfeitas. Pode ser que a carne não fique daquele jeito que eu quero que fique, né? O brownie não fique, o arroz, sei lá, né? Que você for preparar. A casa talvez pode ser que no dia que você vai receber pessoas, venha o pintor, venha a pessoa para trabalhar na sua casa, o dia que você vai receber as pessoas. Como foi comigo hoje, né? Vai atrapalhar, né? Mas assim, a gente vai entendendo que a vida não é perfeita. Exato. Né? A vida não é perfeita, mas é cheia de misericórdias. Sim, né? E como Deus vai usando isso também. Né? Para nos moldar. Exato, como Deus é aquele que transforma o mal em bem, a imperfeição que está em nós. Né? Deus usa exatamente a nossa fraqueza para
mostrar a sua glória. Exatamente. Para mostrar quem ele realmente é, que não somos nós, não é o nosso mérito, não é o nosso valor em nós mesmos, né? Não está no que nós fazemos, mas em quem nós somos. E porque nós somos em Jesus, nós estendemos essa graça uns aos outros, né? A gente não está falando aqui que ser excelente, que buscar fazer o melhor. Sim, é outra coisa. É outra coisa, né? Isso é cristão, isso é um chamado para nós. Mas a gente precisa entender que o nosso trabalho sempre será inacabado. Sim, sim. A gente que está em casa, muitas vezes, cuidando de tantas coisas, você não tem fim, né? E se a gente persegue uma perfeição, e aí a Edith disse, eu acho que a gente não fica só com nada. Realmente a gente fica com nada, porque o que você tira desse fruto? Porque o perfeccionismo, ele faz uma promessa que você nunca encontra. Ele te promete paz se tiver perfeito, mas nunca tem paz. Exatamente. Nunca tem. É uma corrida sem fim. Ele escraviza, né? Exato, exato. Ele escraviza, e assim, a gente está falando sobre essa questão do perfeccionismo, que nós lutamos, cada uma, né, com seus perfeccionismos. Exato. Mas aí a gente lembra de Romanos, quando ele fala que a gente precisa renovar a nossa mente diária, né, que nem a própria Patrícia citou, que o perfeito é Cristo, né? Ele é o nosso foco perfeito. E aí, quando a gente tenta caminhar essa mesma perfeição que Cristo caminhou, a gente acaba deixando de saborear as coisas da vida, deixando de ter prazer. Por exemplo, você citou, né, da casa tem que estar perfeita, que as suas filhas pequenas queriam, né, os amigos, mas não, tem que estar tudo em ordem. Eu milito com isso na minha atualidade. Sim. Os meninos falam, mãe, eu queria que o fulano viesse dormir aqui. Ah, mas peraí, a casa não está em ordem. Por quê? Essa busca da perfeição, da gente querer seguir os passos de Cristo, e nós devemos seguir, né? Mas que na realidade a gente não vai conseguir no completo. Porque o perfeito é Ele. E a gente sofre com isso, porque nunca vamos chegar. Enquanto aqui nesse corpo nós nunca vamos chegar. Mas o que você falou é importante, ser diferente, se a gente buscar excelência e querer a perfeição. São duas coisas totalmente diferentes. Porque podemos sempre buscar mais, né? Sim. Aperfeiçoar, né, a nossa vida, né? Tudo na nossa vida é muito importante a gente oferecer o nosso melhor, né? O melhor do nosso tempo, o melhor da nossa casa, o melhor do nosso ser, da nossa família. A gente sempre procura o nosso melhor, mas buscar o melhor e buscar a excelência é diferente da perfeição. Exato. Tem que ter um limite aí, né? E aí que vale, né? Porque tem muito a ver com o nosso tema, da gente avaliar justamente o nosso coração. Porque a gente pode, por exemplo, discernir, né? O que o perfeccionismo em si tem gerado. A gente muitas vezes se vê em situações que você não desfruta, em que você não discerne oportunidades e perde a sensibilidade de desfrutar ali, de abençoar e ser abençoada, seja numa conversa, seja num momento, seja em receber alguém, seja em realizar projetos porque o perfeccionismo te paralisa, porque você fala, não vou conseguir fazer perfeito, então não vou fazer, né? Então, é justamente avaliar isso no coração, quanto a gente perde, e justamente também, muitas vezes a gente se vê cansadas e sobrecarregadas, porque a gente tá perseguindo, no fim, precisamos admitir, com o perfeccionismo, a nossa glória, né? Ao invés da glória do Senhor. E aí, em contrapartida, a gente avalia o nosso coração. Enquanto a gente fala, Senhor, eu quero fazer o meu melhor, a gente anda num caminho de dependência, porque a gente sabe que sem Ele a gente não pode fazer nada. E aí a gente tem alegria, não é um peso. Porque não tem essa diferença. Quando você realmente fala, não, eu quero fazer o meu melhor, eu quero ser excelente, eu quero ter alegria. E aí você não sente um peso, você não sente que aquilo é, sabe, uma sobrecarga sobre você. Porque você não tá carregando a sua existência, né? Você depende de Jesus, Ele quem dá dons, Ele quem distribui a capacidade que a gente não tem, que a gente precisa. Então é muito sobre discernir, avaliar o coração. E aí, linkando com o que a gente falou anteriormente, né? Como é importante a gente caminhar com pessoas que nos ajudem a enxergar o que a gente não enxerga. Até de fazer perguntas importantes, né? De falar assim, olha, você vê na minha vida traços de
perfeccionismo. Ou o contrário, traços de medo paralisante. Ou ainda o contrário, traços de uma preguiça paralisante, procrastinação, né? Tenho tido, sabe, amigas, tenho tido meu esposo na minha vida que tem me alertado sobre isso, sabe? De falar assim, olha, você foge de realizar certas coisas porque você quer fazer perfeito. Porque você tem medo de errar. Você tem medo de ser julgada. Temor a homens. Quanto se revela no nosso coração através desse anseio por fazer as coisas de forma perfeita. O que a gente está buscando no fim com isso? Né? Mas eu estava lembrando do versículo em 1 Coríntios, quando fala assim, tudo que fomos fazer no comer e no beber, tudo para a glória do Senhor. Isso. Eu acho que muitas vezes nós perdemos esse foco. Se eu estou lavando louça, se eu estou cuidando da minha casa, se eu estou no aconselhamento, se eu estou na igreja, que é para as pessoas olharem para mim, ou se é para as pessoas serem apontadas para o Senhor, que eu fiz isso para o Senhor, né? E eu acho que isso nos ajuda bastante se a gente consegue usar isso para nortear o nosso dia a dia, né? O que eu vou fazer hoje? O que for, as interrupções, tudo que vier hoje, que seja para o Senhor, né? A minha maneira de lidar com aquilo também muda tudo. E vai mudar a nossa família, né? Se eu lidar aquilo de uma forma assim, ansiosa, né? Ou criticando, é que mais uma vez, né, interrupção aqui na minha vida, porque estava tudo perfeitinho, né, porque eu tinha escrito ontem à noite, né, eu fiz lá a listinha, às 8 horas, a gente ia estar saindo de casa para ir para a escola, né, então isso a gente entrega para o Senhor, fala, Senhor, eu fiz essa lista, agora se tiver alguma coisa nessa lista que não agrada o Senhor, ou se tiver algo aqui que vai tirar o meu foco do Senhor. Então, que o Senhor muda essa lista aqui de hoje, né? Me ajuda assim, a enxergar. Mas isso também é aprendizado, do coração. Eu gostaria de dizer que a minha vida sempre foi assim. Mas a graça de ainda Deus não é, e ainda não é. Né? O Senhor tem muita misericórdia na minha vida. Exatamente, muito bom. A gente vai falando e vai lembrando de alguns versículos, né? Não estou lembrando onde encontra, acho que é Tito, que fala, né, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das... Tiago. Ou seja... Que não há sombra de variação. Eu decorei em sombra de variação. Né? Tem sombras inconstantes. Mas é assim, o Senhor, diariamente, Ele nos concede essa boa dádiva, e tantas boas dádivas que Ele nos dá, a família, o marido, tantas coisas. E ele só coloca na nossa vida, assim, desfrute. Desfrute dessa alegria que eu estou te dando, Não estou te cobrando perfeição no lidar com essas coisas, eu só quero que você desfrute, porque eu estou te dando com perfeição, porque eu sou perfeito, né? Então, assim, a gente luta querendo dar conta de tudo e de todos, quando na realidade não é isso que o Senhor pede pra gente. Ele pede apenas desfrute e descanse naquilo que eu estou te ofertando. Amém. Muito bom. E aí, nisso a gente caminha pra nossa última parte dessa conversa, diante de tudo que nós falamos, né? Sobre esse coração que luta com perfeccionismo, com apego, com tantas coisas. Mas... voltamos, né, a esse ponto. Temos uma esperança desse mundo que virá, nosso lar verdadeiro, dessa plenitude. Né? Então, tudo aquilo que a gente anseia, né? Então, a gente luta aqui com um relacionamento muitas vezes com Jesus que oscila da nossa parte, não da dele. A gente luta com essa variação das nossas emoções, da nossa disposição, os nossos medos paralisantes. E a gente sabe que isso tudo um dia vai se concretizar, vai ser definitivamente, né, uma libertação completa. Né? A gente vai estar perfeitas, glorificadas. Né? Será tudo completo, né? Paulo fala, né? Ainda vejo em parte, ainda conheço em parte, como um espelho, mas um dia veremos face a face, né? E isso
isso é uma esperança sem igual. É uma esperança sem igual. No coração, nossa, te move, né? E tem que ser assim, né, Pri? Então, como isso molda o olhar de vocês pro ordinário, né? No ordinário, como essa esperança certa, vindoura, esse anseio, essa felicidade que a gente prevê, né? Como isso volta vocês pro dia a dia, sei lá, quando a gente acorda, quando a gente tá lá no meio do almoço, meu Deus, atrasou! Ai, que a criança na escola. Exato! Né? Vou ter que corrigir o meu filho pela milésima vez, vou ter que mandar arrumar o quarto pela milésima vez, meu marido tá chegando do trabalho, ai meu Deus, tá. Pela milésima vez. Pela milésima vez, graças a Deus. Mas enfim, e aí, como que é? É o que eu tô falando, a gente vai falando e a palavra começa Isso, brotar. Vem brotando, né? Aí, Salmo 119, 37, se eu não me engano, ele fala: desvia os meus olhos das coisas inúteis, faze-me viver nos caminhos que traçaste. Então, assim, tem muitas coisas inúteis. Sim. Tentando ofuscar a beleza do Senhor e aquilo que Ele tem pra gente. Porque ele tem um caminho já traçado pra gente, para aquele que Ele já escolheu. E Ele prometeu que Ele iria preparar um lar. E Ele voltaria para nos buscar. E esse que permanece nesse caminho que Ele já traçou, a gente pode viver tudo que está ao nosso redor com essa esperança que você citou agora, né? Ver o Senhor face a face. Gente, isso é algo que, se não queimar o nosso coração, então tem alguma coisa estranha. A gente precisa rever o nosso caminhar com Cristo. Porque o Senhor já plantou a eternidade no nosso coração. E se a gente não vive a eternidade diariamente, não deixar o nosso coração arder pelo Senhor e pelo desejo de viver esse caminho que Ele já traçou pra gente, tem algo errado. Precisa ser revisto no nosso dia a dia, né? Então, assim, é viver com foco na cruz, falando: Senhor, dá-me graça. Porque sem a Tua graça eu não sou nada. Sem o Senhor eu nada posso fazer. Me ajuda a caminhar, Senhor. Ao mesmo tempo que tudo posso naquele que me fortalece. Também, né? É o lado negativo e o positivo da mesma moeda. Né? Muito bem. E você, Patrícia? Agora eu perdi o que eu ia falar. Peraí. Não, eu tava... O que você acabou de falar, Pri? Essa última frase. O que ela falou? Do viver olhando para a cruz. Sem mim nada podeis fazer. Agora pensar outra coisa aqui. Caminhar porque, Sim. Não, mas o que eu tava lembrando... agora eu lembrei. Uma coisa que eu coloquei no meu celular... Isso faz um tempinho atrás, assim, mas assim, todo dia, no início do dia, a primeira coisa, está escrito, né, na agenda do dia, que o Senhor Jesus está voltando. Sim. Maranata. Então, faz tempo que eu coloquei isso para repetir todos os dias, para eu lembrar que o Senhor está voltando. Que esse lugar aqui não é meu lar. Eu sou estrangeira aqui, não somente estrangeira no Brasil, mas esse mundo, eu não pertenço a este mundo, né? Eu sempre penso assim, em relação ao nosso... Eu faço essa comparação, né? Quando falo assim de ser estrangeiro, porque os nossos costumes, o mais que eu posso querer ser brasileiro, eu nunca vou ser, né? Nunca vou ser, né? Você fala assim, não, você é a americana mais brasileirada que eu conheço, né? Eu posso vestir, posso falar, mas muitas coisas eu não tenho, porque eu não nasci aqui. E isso, eu penso nisso muito em relação à nossa vida aqui, nessa terra, né? Até eu posso às vezes não queremos assim, por querer, né? Mas sem querer, a gente acaba tentando disfarçar e fingir que nós somos desse mundo. E nós não somos, né? Em Cristo eu não sou desse mundo, né? Então, isso tem que nortear o nosso dia a dia, né? E que eu não sou desse mundo. Então, seja o que for nesse dia, o que acontecer nesse dia, que o Senhor esteja me preparando para o dia que eu vou estar com Ele. Seja Ele voltando ou seja eu indo, né? Antes dele voltar. Mas eu estava lembrando de uma música que sempre
foi muito importante. Nem lembrei assim, exatamente, porque a música é tão antiga, mas eu lembro assim, que a música falava dessa forma, que eu queria estar tão próximo ao Senhor, que quando eu sair deste mundo, que eu não ia perceber, porque estava tão próximo ao Senhor que Ele me levou, era um passo deste mundo para a eternidade com Ele, né? Sim. Então eu sempre pensei nessa forma assim do meu viver, que o Senhor, se o Senhor me levar hoje, é porque o Senhor está preparado para me levar, né? Então eu estou preparada para estar com o Senhor naquele dia, porque vai ser um passo, eu não vou perceber, né? Sim. Então isso tem que nortear a nossa vida, assim. Que estou aqui, enquanto eu estou aqui, eu vou fazer aquilo que o Senhor colocou, os ministérios, né? A casa, o lar, né? A família, onde o Senhor me colocar para servir. Exato. Mas sabendo que isso não é para sempre. Né? Na verdade, o que Deus está fazendo? Está me preparando. Exato. Ele está me preparando para o dia estar com Ele. E sabe, recentemente não, eu reli um texto que eu mesma escrevi há um tempo atrás, e acho que justamente eu estava fazendo uma leitura devocional do livro de Mateus, e cheguei em Mateus 24. Quando começa a falar, né, dos fins dos tempos mesmo. E me ocorreu a seguinte cena, assim, e o seguinte questionamento para mim mesma. E se Jesus voltar hoje, em mim, como Ele vai me encontrar? Claro que não perfeita, mas eu faço escolhas no meu dia. Será que aquele momento, aquela escolha que eu tô fazendo de discutir com meu esposo por uma coisa, por um orgulho, sabe? Por, enfim, não ter aquela paciência com meu filho. Que se Jesus voltar e ver aquela cena? Esse exercício, eu sei que nós estamos bastante fundamentadas numa doutrina do Evangelho, que nós entendemos que a gente não perde a salvação. Sim. Não tô falando sobre Jesus voltar e nos encontrar em pecado, porque isso é uma realidade, né? Nós estamos nele seguras, mas eu estou dizendo de um exercício do constrangimento do olhar de Jesus, que morreu na cruz por mim, que conquistou essa eternidade, ele chegando para aquele dia que eu tanto ansiei e de repente eu tô lá jogando tudo fora. Mas esse exercício de olhar para a eternidade, ou de olhar para esse dia do encontro final com Jesus, me constrangeu de falar assim, uau, como eu tenho vivido os meus dias? Será que eu tenho vivido os meus dias sob a realidade de que, como nós falamos aqui, pode ser hoje? E como esse exercício me leva a temer, no melhor dos sentidos, a Deus, em uma vida que precisa refletir a adoração a Ele. Obviamente que eu não vou acertar e ser perfeita sempre, perfeita nunca, né? Mas assim, só na eternidade. Mas perfeita, mas eu posso ter um coração quebrantado, disposto a me arrepender, não ser lenta nisso, né? Não ser rápida também em mirar, pode ser um passo antes, mas acontecendo, não ser lenta. E talvez, eu tenho voltado muito também na minha memória, uma frase de Jonathan Edwards, em que ele faz uma oração, ele fala assim, Senhor, grava a eternidade nos meus olhos. E fala muito sobre essa perspectiva, né? Que é ver essa vida a partir da perspectiva do eterno. Muda muita coisa, molda muita coisa, nos tira da superficialidade, da instantaneidade das coisas. Eu costumo dizer, a história da redenção não é sobre mim, eu não sou a protagonista, é sobre Jesus. Portanto, um dia não define o todo. É uma história. Então, esse dia, Deus fez esse dia. Nesse dia, uau, pode ter muita dor, pode ter muita decepção comigo mesma. Mas eu posso olhar para a história da redenção e falar, esse dia não define o todo. Né? E eu posso o que com isso? Perseverar, continuar, recomeçar. Então, como isso impacta os nossos dias? Né? A realidade do Evangelho, a realidade da eternidade. Ontem, na mensagem que o pastor estava trazendo pra gente, ele citou uma colocação que ele falou, o crente em Jesus, ele não tem que viver nesse mundo focado no conforto daqui, focado nas conquistas daqui, porque tá errado. Nosso lar não é aqui, nosso lar é no céu. E na hora que ele estava falando, aí eu fiquei pensando, meu Deus, como é que eu tenho caminhado diante do Senhor? E na mesma hora,
A Patrícia citou o hino antigo. Na mesma hora, ontem, eu também lembrei de um hino antigo. O final do refrão, ele só fala assim: quando se fizer chamada, lá eu estarei. Conhece, Patrícia? Conhece? Antigo, hino antigo. Eu não vou cantar o refrão, não. Mas a Pri canta bem, ela poderia. Ela poderia. O refrão, ele diz, né? Quando se fizer chamada, lá estarei. Mas a gente canta na igreja, às vezes, essa música. Então. Ó, esse é velho de guerra. E eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, eu sou do Senhor porque o teu Espírito testifica para mim que eu sou do Senhor. Eu não tenho que temer. Mas como que eu tenho vivido a minha vida diante do Senhor de forma que eu te agrade, para que quando, né, se fizer chamada, eu possa dizer, lá eu estarei. Conserta em mim, Senhor, o que precisa ser consertado, porque eu não consigo viver um dia da minha caminhada aqui se não for pelo Senhor me sustentando. Me sustentando no... A gente volta a falar de novo, né? Sustentando no cuidado com a minha casa, no cuidado com meu esposo, no cuidado com os meus filhos, com os meus amigos, com os meus familiares que não caminham com o Senhor. Senhor, me sustente para que eu possa de fato, né, viver a vida contigo e exalar o teu perfume diante das pessoas. E aí sim, eu volto a dizer, quando se fizer chamada, lá eu estarei. Por graça, porque eu não mereço. Sempre. Graças a Deus por isso. Graças a Deus pela graça dele, né? Muito bom. Eu estava lembrando desse texto de Salmo 19, vou ler só 2 ou 3 versículos aqui, que eu acho que isso pode também nortear, né, o nosso, esse nosso pensar, né, no futuro. Ele fala em Salmo 19, 12, fala-se: quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Quer dizer, tem monte lá que eu não conheço, certamente, né? Mas quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço, mas também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Mas que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha, meu resgatador. Amém. Então, eu acho que isso norteia o nosso acontecer agora, que o Senhor sonda os nossos corações diariamente. Isso não é som do meu coração para a semana, não serve, né? Não posso tomar, né, as vitaminas hoje para a semana toda, né? Exato. Então, é o trabalhar do Senhor, né? Dia após dia na nossa vida. Um dia de cada vez. É um dia de cada vez. Exato. E nós, assim, às vezes demora muito pra gente ver um resultado. Sim. E às vezes aí numa outra situação semelhante, se fosse o ano passado, eu tinha respondido de uma forma diferente. O Senhor nos e deixa não é perceber. de ontem, é de tempo, né? Então acho que estar disposto, né, o Senhor sondar o nosso coração. E eu acho essa vida maravilhosa, né? Esse mundo é amargo, é doloroso, a gente é desgraçado. Mas Cristo nos encontrou, né? E que vida é essa que a gente desfruta? Numa realidade, eu tenho uma amiga que costuma dizer, a gente tá no time que já ganhou. Exatamente. Então isso muda tudo. Então é claro que a gente já enfrentou, cada uma de nós aqui, encarou de frente momentos muito dolorosos. E não sabemos o que o Senhor tem reservado para nós. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E é isso que Jesus está dizendo, né? O que vier, eu estarei com vocês. E além disso, até linkando com o último episódio, o sofrimento, o penúltimo, não é em vão. Nada é em vão com Jesus. Nenhum dia sequer. Nenhuma batalha que a gente enfrenta, seja dentro ou fora de nós. A gente tem esperança e a esperança nos move, né? Então, apesar de tudo e acima de tudo, eu sempre chego nessa conclusão. Que vida! Que vida com Jesus! O que seria de mim? Onde eu estaria? Não consigo imaginar o que é viver sem Ele. Cristo. Sem a certeza absoluta de, como Tim Keller sempre disse, também é uma frase que eu gosto muito. Você é mais pecador do que você imagina ser. Mas você também é mais amado do que você jamais imaginou ser. Isso é o Evangelho. Sim.
porque é um Deus que se encarna e veio até nós, porque não seria de outra forma, a gente não conseguiria fazer, mas que nos resgata para uma vida de verdade, né? Não só nos livra do pecado, nos dá nova vida, e uma vida em que a gente caminha em direção a um destino, certo, esperançoso. Que Tem maravilhosa destino essa certo. conversa. Esperançosa. Queria agradecer muito vocês por isso. Obrigada a você pelo convite. Privilégio nosso, Privilégio, né, estar de com falar você. do melhor que nós temos, que é Jesus, e o que Ele prepara pra gente. Não tem assunto É inesgotável, mais gostoso. inclusive, né? Se a Pode gente ficar aqui ficar... muito tempo. Exato, vamos embora. Quão profundas são as suas crenças. Né? Essa conversa não acaba. Não. Né? Porque é inesgotável. Então, acho que a gente precisa chegar nesse ponto também desse equilíbrio na vida, né? De entender a importância da gente encarar o sofrimento, as aflições, as nossas lutas, mas eu lembro também talvez eu tenha dito também em algum desses episódios, o Chesterton, se eu não me engano, né? Um teólogo católico até, mas ele falou assim: creio que Jesus, quando andou nessa terra, queria nos mostrar algo que ele julgava muito sério. E tenho pra mim que era alegria. Então, a gente precisa, né? Não é uma alegria boba, né? De você, sabe, boba, alegre? Ah, tá tudo ruim, mas tá tudo bem. É algo profundo, né? Que encontra como uma árvore plantada, né, junto a ribeiros de águas. Né? Mesmo em estações de secura, encontra sempre fundamento, sempre alimento, sempre sustento. Isso é ter Jesus na vida. Amém. É uma alegria que nele se torna a nossa força. Exato, Pri. Diária. Exato, a alegria do Senhor é a nossa força. Muito bom. Conversa maravilhosa. Vocês me abençoaram demais. Amém. E eu espero que você que esteja nos ouvindo também chegue a essa conclusão, Sejam né? abençoados também. Vocês têm alguma citação, alguma indicação, do que for, seja de livro, de música, de filme, do que for. Se tiverem alguma e quiserem dividir. Mas precisa necessariamente ser voltada no que a gente conversou? Não, de repente alguma coisa que você esteja lendo e que tenha te abençoado é uma oportunidade. Dicas são sempre bem-vindas, né, ouvintes? Eu trouxe um livro que Eu recomendo, super recomendo, ainda mais para os dias atuais que a gente tem vivido aí, corridos, intensos, com a tecnologia diante dos nossos olhos, gritando, né? Tem um livro, eu não me recordo o nome do autor, mas ele é A Pirâmide da Sabedoria. Sim. Que ele trata sobre ele faz um paralelo, né, sobre a pirâmide de alimentação, mas a pirâmide da sabedoria no que diz respeito ao nosso crescimento com Cristo, como que a gente desenvolve o nosso tempo. Então ele coloca a palavra como base, em seguida vem a igreja, e aí tem os outros tópicos que quem quiser já ouvi vai falar ter desse que livro, sim, aí pela lá Pilgrim, né? em cima, num pedacinho de nada, vem as redes sociais, porque Legal. A gente tem invertido muito, né? Sim. Ou melhor, precisamos tomar cuidado para não inverter. Isso aí. E tem um outro que eu tô lendo agora, também não me recordo o nome do autor. A gente procura e coloca lá. Ele chama-se Prostrado. Prostrado. Ele trata sobre a questão da depressão. Sim. Caídos, mas não... É do Nutra? Será? Eu acho que é. Caídos, mas não... Prostrados? Prostrados. Não, mas acho que desse que ela tá falando é só prostrados. É só Sobre a depressão, né? Ele é sobre depressão, Tá bom, sobre eu vou procurar. solidão. Tá. E assim, tem enriquecido muito assim, a minha visão sobre essas questões, porque, como a gente já falou muitas vezes, nós vivemos num mundo caído e em algum determinado momento a gente vai passar por um momento onde as nossas emoções acabam ficando um pouco mais conturbadas, nós precisamos buscar vencer elas no Senhor. E esse livro, ele traz essa ideia aí, né? E pra mim tem sido uma bênção, porque eu já consigo administrar ele na vida de algumas pessoas. Legal, que que têm bênção. vivido questões nesse segmento, né? Então, essas tem duas sido muito indicações. bom. Muito bom. E você, Patrícia? Ouço podcast. Muito bem. Isso aí. Podcast. Ouça toda a série, não sei seu coração. Tudo, porque tem Maratone. sido muito uma bênção. Para quem quer treinar o inglês, né? Eu mencionei o Aviva os Corações, que é Revive Our Hearts, né? Em inglês.
é muito interessante porque esses últimos estudos, ela está falando sobre Apocalipse, né? As 7 igrejas. Ótimo. Tem sido muito bom Legal. mesmo. Assim, então, para quem quer treinar um pouco o inglês, né? Tá no site, no podcast deles? No Revive Our Hearts, no podcast. No podcast mesmo, podcast. no Spotify, você tá ouvindo? Tá bom, legal, vou pôr lá. Aí procura lá o link lá Tá para bom. esse aqui. E eu tô lendo esse livro aqui, do Spurgeon, que chama Aviva a Tua Obra. Sim. Advertências para a Igreja nos Tempos do Fim. A gente muito falou bom. sobre o final, nós não sabemos quando vem o fim, mas para os tempos, né? Mas 1800 e alguma coisa que ele escreveu o livro, parece que ele escreveu para os Hoje. nossos dias, né? Sempre Que é a palavra de visionário, Deus, né? É isso. Mas assim, excelente o livro, né? Pensando assim, nós como igreja, a necessidade de avivar a obra do Senhor, estar sempre atento assim. E que mais? Tudo eu escuto em inglês, então não vou falar as outras coisas. Vamos deixar uma dica em inglês e depois mas as próximas você exatamente. vai trazer em inglês. Dois dos pastores que eu gosto bastante, eles vão vir para a Conferência Fiel o ano que vem. Ah, que legal. Estou muito feliz que o José mandou recado essa semana que ele estava lá. Ele falou, Conferência Fiel para você, e o ano que vem é para você, né? Eu já fiz a inscrição, que são pastores, o Alistair Begg, que eu gosto bastante dele, bom, né? muito bom. E o Sinclair Ferguson, os dois são escoceses, né? Sim. Então eu gosto bastante eu escuto, né, diariamente os podcasts, os programas deles. Sim, É para não esquecer o inglês, então eu escuto em inglês. sim, mas muito boas indicações. Queridas, muito obrigada mais uma Obrigada vez. a você pelo convite. Nós que agradecemos. Parabéns. Foi muito especial terminar essa série com vocês, compartilhando desse tema que é tanto, né? Tão rico e que acho que não teria melhor forma de encerrarmos essa série sobre a esperança. O nosso lar. Exato, sobre o nosso lar. É Guardar isso. o grande dia. Exato. Amém. entre este dia e E aquele dia. Eu sei que a gente está Exatamente, vamos terminando, viver. mas, gente, como é maravilhoso imaginar que diante desse dia glorioso, se aqui nós estivemos ainda, né? A gente vê o Senhor voltar e você se prostrar diante dele com alegria, com leveza, com gratidão. Falar, ai Senhor, que privilégio poder me prostrar diante do Senhor. Chegou, passou e chegou. É isso sempre, arde o coração. Amém. Que o nosso coração arda Amém. pela eternidade, por esse encontro, enfim, Amém. com o amado da nossa alma. A quem Viver para aquele dia. Isso. Né? Viver hoje para aquele ansiamos dia. por isso. Vem, Senhor Jesus. Amém. É isso mesmo. Amém. Que essa seja a esperança, o anseio também do seu coração. Você que nos ouviu até aqui. Nosso desejo é que essa conversa chegue na realidade que você tem vivido aí. Talvez você esteja aí ouvindo em trajetos no seu carro, ou fazendo alguma atividade doméstica, ou mesmo alguma outra atividade, mas saiba, o Senhor te vê. Essa conversa não chegou até você por acaso, mas que você também possa responder a isso. E, enfim, firmar o seu coração, sobretudo nessa esperança, e viver nela hoje. Neste dia. Deus abençoe e até a próxima! Até a próxima. Este foi mais um episódio do podcast Este Dia e Aquele Dia. Para ter acesso a outros textos e outras informações, acesse o site esteaquele.com. Obrigada por ouvir e até a próxima.